Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e agora eu vou falar dos ossos do crânio, dos ossos da cabeça. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: os ossos da cabeça a gente vai dividir em esqueleto facial, né, e esqueleto do endocrânio, ou essa parte que a gente vê aqui, que é da cara, a gente chama de víscero-crânio. Por quê? Porque ele contém uma víscera importante aqui, que é o quê? Os olhos. Os olhos, sim. Os olhos são um órgão, uma víscera. E, então, por isso que a gente chama víscero-crânio, que ele vai abrigar os olhos. E depois a gente tem a parte do endocrânio, certo? Que é a parte da abóbada craniana. O que a gente tem que saber do esqueleto facial, o víscero-crânio? Que ela é composta por 14 ossos, certo? 6 pares, 2 impares. Então, se eu pegar e perguntar para vocês, vocês têm que saber que eu tenho o osso lacrimal, nasal, concha nasal inferior, osso zigomático, maxilar e palatino, certo? Sempre assim. Se você fizer nessa ordem sequencial, você nunca se perde. E eu sempre me toco, eu sempre estou estimulando várias áreas aí, né? Você já sabe que depois do grito cerebral... então é importante... Oi, pode falar. Eu ia pedir para você fazer de novo. Passo, não tem problema. Então eu tenho que lembrar o quê? Que são 14 ossos, certo? 6 pares, 2 impares. Então vamos lá, mais uma vez. Osso lacrimal, ossos nasais, concha nasal inferior, osso zigomático, osso maxilar, palatino. Aí depois tem 2 ossos, que eu tenho o vômer, que é um osso ímpar, e a mandíbula, que é um osso ímpar, certo? Então tem 2 ossos ímpares nesse esqueleto facial, a mandíbula e o vômer. Mandíbula, vômer, mandíbula, vômer, mandíbula, vômer, certo? É até engraçado porque a mandíbula ajuda a lembrar do vômer, ó, porque eu boto a mão assim, ó, fica um V na mão, eu já sei que é o vômer. O que está faltando? Eu digo, peraí, está faltando alguém? Ah, o vômer, pronto. Ó, mandíbula, vômer, certo? Então, lacrimal, que vocês gostam de estimular ele, vocês gostam de chorar, ó, lacrimal, nasal, concha nasal inferior, osso zigomático, maxilar, aqui, ó, palatino. Aí depois eu tenho mandíbula e vômer, certo? Esses são os 14 ossos que vão fazer parte do esqueleto facial do víscero-crânio, correto? Então, olha só, os ossos que vão participar do neurocrânio, tá? Também chamado de endocrânio. Então, o neurocrânio ele vai ser composto por 8 ossos. Olha, eu já ia falar besteira. 8 ossos. Então, o neurocrânio vai ser composto por 8 ossos. Vão ser 2 pares. Deixa eu botar aqui a minha canetinha para vocês enxergarem onde é que eu estou passando. Ó. 2 pares, que eu tenho aqui o osso temporal e o osso parietal, certo? Temporal e parietal. E eu, seguindo a ordem para nunca esquecer na minha vida e nunca passar trabalho, então eu falei o quê? Temporal, parietal. Eu falei os 2 pares, já são 4. Aí eu tenho frontal, etimoides, esfenoides e occipital. Mais uma vez, temporal, parietal, frontal, etimoides, esfenoides e occipital. Me tocando, o que eu faço? Temporal, parietal, frontal, etimoides, esfenoides, occipital, certo? Sempre. Isso aqui é importante. Então, você vê que do víscero-crânio a gente tinha 14, aqui do neurocrânio a gente tem 8, certo? Então, isso é importante. Continuando. Então, isso aqui é importante. Isso aqui, assim, isso aqui foi uma coisa que eu nem cheguei a ensinar para o pessoal do ano passado, porque o ano passado o pessoal chegou comigo. Olha só, vocês estão tendo o privilégio de ter aula comigo desde agora, porque o pessoal teve gente do ano passado que foi ter aula comigo em setembro. Então, tipo assim, os 2 melhores alunos que eu tenho do ano passado, que foram o Pedro e a Vanessa. O Pedro começou em abril, a Vanessa, se não me engano, começou em maio, ou final de abril. Então, vocês estão tendo muito mais tempo para ver todos os conteúdos. O que me dá o quê? O direito de colocar mais conteúdo para enfiar na cabeça de vocês. Ou seja, no final desse ano, vocês vão poder bater no peito e dizer, olha, eu sei mais coisa que você, porque o Wilson não te falou tal coisa. E fato. Tá? Inclusive, eu vou organizar, porque agora... No final do ano, a gente vai fazer uma atividade integradora. Eu vou juntar o pessoal do segundo ano e o pessoal do primeiro ano.
e eu vou botar para vocês os pontos fortes que eu sei que o pessoal do segundo ano tem e os pontos fracos que eles têm. E eu vou fazer vocês instigarem, vocês aprenderem os pontos fortes, os pontos fortes de vocês, para vocês pegar eles no ponto fraco deles, certo? Então vamos lá. Já estou adiantando uma dinâmica que a gente vai fazer, viu? Então, no capítulo 2, continuando, a gente vai ver os limites da abóbada craniana, ou seja, o que vai dividir o endocrânio. Tá? Então, o endocrânio do viscerocrânio, ou seja, neurocrânio do viscerocrânio, vai ter uma linha imaginária que vai estar passando aqui assim. Tá? Então, se você estiver bem sensível, você vai ter até um arrepio quando você passar o dedinho assim na cabeça, certo? Então, eu tenho uma região aqui, ó, que fica aqui, ó, no meio do osso frontal, que se chama glabela. Se você conseguisse tocar com o dedo aqui, você vai sentir que tem uma prominência bem aqui assim, ó, entre quem tem olho junto não vai perceber, mas olha só, se você tocar aqui assim, você consegue perceber uma prominência. Essa prominência aqui, tá, se chama glabela. Depois da glabela, a gente tem o arco supraciliar, certo? Arco supraciliar. Isso tudo que a gente vai delimitar a divisão do neurocrânio com o viscerocrânio. Então, eu comecei na glabela, arco supraciliar. Lembrem o seguinte, ó, que é um detalhe histórico. O osso malar antigamente hoje o osso zigomático era antigamente chamado de malar. O que acontece? Detalhe anatômico antigo com um nome antigo mantém o nome antigo, tá? Aí vocês dizem, por isso, por que eles não trocam o nome? Por convenção em anatomia, tudo que é cunhado errado fica errado. Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo prático aqui, ó. Ninguém se preocupa em dizer por que a artéria tem nome de artéria, mas o Hipócrates lá no início dos estudos ele suspeitava que pelas artérias passavam ar, e coisa que a gente viu que é totalmente descabido, não tem lógica. Nas artérias passam sangue, mas o Hipócrates ele disse, olha, aqui passa ar, então eu vou chamar de artérias. E ninguém está preocupado em modificar o nome artéria. Então, entenda o seguinte, o que é cunhado errado, fica errado em anatomia, certo? Podia dar outro exemplo de nome que é cunhado errado e fica errado. Por exemplo, tem um espaço que vocês vão ver mais adiante, que se chama espaço vértebro-maxilo-faríngeo. Esse espaço, na verdade, ele também está cunhado errado. Por quê? Porque quando ele fala maxilo, ele está falando da mandíbula. Porque antigamente a mandíbula era chamada de quê? De maxilar inferior. E aí, o que acontece? O nome mais apropriado para esse espaço, que é uma região topográfica que vocês vão estudar já, é o quê? Seria espaço vértebro-mandíbulo-faríngeo. Mas como ele foi cunhado errado, ele fica errado. Então, ele é espaço vértebro-maxilo-faríngeo. Só que esse maxilo está fazendo menção a maxilar inferior, que já não existe mais. É mandíbula, certo? Então, só um reconto pela história para vocês poderem entender por que o nome que foi alterado continua com o detalhe anatômico. É porque é assim, nome que é cunhado errado fica errado, principalmente em detalhe anatômico. Então, repetindo, glabela, arco supraciliar, rama ascendente do malar, rama horizontal do malar, apófise do zigomático, cresta do temporal, linha média horizontal do osso occipital e protuberância. Eu vou procurar uma imagem aqui na internet para vocês poderem ver essa imagem aqui. Eu vou botar crânio. Eu tenho uma foto disso. Se quiser, eu mando. Tem. Mano, aqui, ó. Vou te mandar. Pronto. É isso aqui que eu vou dividir uma imagem aqui, que eu acabei de achar uma imagem bem bacaninha. Olha só. Eu vou botar aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá vendo? Aí. Olha aqui, ó. Nessa imagem aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, olha só, a glabela aqui na frente. Olha aqui, ó. Eu vou colocar as setinhas em cada lugar aqui, ó. Nossa, isso aqui é mais bizarra, peraí. Olha só. Aqui a glabela, certo? Nessa primeira setinha a glabela. A próxima setinha que eu vou botar aqui vai ser na cor vermelha. Arco supraciliar. Certo? Próxima setinha. O que é a próxima setinha? Essa colinha branquinha, tá? Ó. Aí, ó. Qual é a próxima setinha, gente? Depois do arco. A rama ascendente do zigomático.
rama ascendente do malar. Aqui, ó, rama ascendente do malar, tá vendo? Ó, essa parte todinha aqui, ó, que tá de azulzinho aqui, ó, rama ascendente do malar. Essa que tá com as duas setinhas. A rama ascendente do malar. Aí depois o que a gente tem? A gente tem a rama horizontal do malar. Horizontal. Vou botar aqui, ó. Pede pra ela desligar o microfone. Oi? Pede pra Isabela desligar o microfone, dá pra ver tudo que ela tá falando. Deixa eu ver. Tá, já foi. Certo? Então a gente tem aqui, ó, rama horizontal do malar. Vocês conseguem ver aqui a situação? Aí depois o que acontece? Depois que eu passei da rama ascendente do malar, eu tenho o quê? Eu tenho a apófise horizontal, a apófise do zigomático. Olha aqui, ó. A apófise do zigomático. É isso aqui, ó. Essa aqui é a apófise do zigomático. Certo? Aí depois que eu passei da apófise do zigomático, eu tenho a cresta do temporal. Ó. Cresta do temporal. Aí depois da cresta do temporal, o que eu tenho? Eu tenho, olha só, depois da cresta do temporal, eu tenho, essa é uma linha imaginária, tá? Agora eu como é que eu vou botar essa linha aqui, essa linha porqueira? Ó, eu vou pintar, deixa eu ver como é que tá na cor lá. Eu vou botar assim, ó. Não, vou botar numa cor preta, ó. Tá? Então, essa aqui é aquela linha que eu falei para vocês que é uma linha imaginária. Ela não existe de verdade, tá? Mas é só para a gente poder fazer a trajetória de como funciona. Então, vamos lá. Tenho a glabela, arco supraciliar, linha ascendente do malar, linha horizontal do malar, apófise do zigomático, cresta do temporal. Aí o que acontece? A gente tem o quê? A gente tem a linha média horizontal do osso occipital, que está com essa linha preta, e depois a gente vai continuar essa linha se continua, deixa eu botar aqui ela vai se continuar, deixa eu botar aqui, ó, ela se continua, porque é uma linha imaginária, e ela vai terminar onde? Ela vai terminar num detalhe anatômico que a gente conhece como protuberância do occipital. Vou colocar ela aqui de vermelho. Ó. Certo? Então, você vê aqui que a gente tem o passo a passo de todas as coisas que tem. Então, olha só. Primeiro lugar, o que a gente tinha? A gente tinha número 1 aqui, ó. Número 1 é o quê? Glabela, certo? Número 2, o que a gente tem no número 2? Arco supraciliar. Supraciliar. Esse tudo que está indicado aqui, nesse azul, que é o 3, é a rama ascendente do malar. Aí depois, o que eu tenho? No número 4, a apófise do zigomático. Aí depois eu tenho que eu tenho a cresta do temporal. Aí depois eu tenho que a linha média horizontal do osso occipital, que é esse aqui, qual é o número? É 6? 6. E depois eu termino lá com a protuberância do osso occipital. Certo? Então, acabo tendo a... Onde está a rama horizontal do malar? Eu comi a rama horizontal do malar. Pronto. Eu comi a rama horizontal, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. A rama horizontal é aquele que está de verdinho, ficou muito pequenininho. Sim, sim. Mas eu vou botar aqui. Vou botar 4 aqui, mas você sabe que daí os outros acrescentam um número. Ó, o 4 está ali, aí depois vai o 5. Pronto, consegui. Olha aqui. Aí eu vou colocar aqui no verdinho é o 4. Aí o laranjinha aqui é o 5. Aí depois aqui é o 6. Depois é o 7. E depois a gente tem o 8. Pronto, agora fechou. Certo? Então,
já sabe. Deixa eu só colocar aqui numa posição melhor. Print. Estou colocando lá, peraí. Cadê a... Não, aqui, Instituto Voig. Pronto. Ó, já estou colocando lá no grupo o print dessa imagem, que eu coloquei já com os números tudo bonitinhos, tá? Eu ainda vou fazer um tratamento, vou mexer, com certeza isso vai virar um slide, tá certo? Então, voltando aqui, o que acontece? A gente tem o quê? Voltando para o que eu tinha falado antes. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho dos limites da abóbada craniana com a base do crânio, a gente tem a glabela, arco supraciliar, ramo ascendente do malar, ramo horizontal do malar, apófise do zigomático, cresta do temporal, linha horizontal do osso occipital e termina na protuberância do osso occipital, certo? Isso é para separar mais uma vez, bóveda craniana, ou seja, o tampão, com a base do crânio, certo? Os ossos da cabeça, o que a gente precisa saber sobre os ossos da cabeça? Então, eu tenho que saber que eu tenho várias suturas. Uma das suturas que eu vou encontrar é o quê? É a sutura coronal, que ela está aqui, sutura coronal. Então, ela é o tipo de sinartrose, que vai ser uma sutura dentada. Ela vai articular o frontal com os ossos parietais, e a sinonímia que a gente tem aqui é uma sutura sinonímia que eu posso encontrar, ou seja, outros nomes que eu posso ter para a minha sutura coronal, posso falar sutura frontoparietal ou sutura parieto-frontal, certo? Essas são as possibilidades. A sutura sagital, o que a gente tem? Então, é um tipo de articulação que é do tipo sinartrose, do tipo sutura dentada. Então, ela vai articular os ossos parietais, ou seja, o osso parietal com o osso parietal. Logo, a sinonímia dessa sutura sagital, eu posso chamar de sutura parieto-parietal, porque ela vai estar unindo os dois ossos parietais. Correto? Eu dei uma carreira agora. Desculpe. Então, o tipo de articulação, olha só, a sutura lambdoidea, que é essa que tem lá atrás, que ela está articulando quem? O osso occipital com os ossos parietais. Então, isso é uma sutura sinartrose, já sabe, né? Nem tô dando muita explicação de sinartrose, que eu já sei que você sabe, se você já tiver aula de articulação. Se quem não viu aula de articulação, eu recomendo que veja, né? Já está upada lá no Mega. O que vocês têm que saber? Sinartrose é uma articulação que não tem movimento. Você consegue mexer os ossos da cabeça? Não. Espertão. Ali não. Tá? Então, a sinartrose é uma sutura dentada, porque ela tem forma de dentes irregulares, articula o osso occipital com os ossos parietais, então a gente pode chamar dela de sutura. Outros nomes que a gente pode chamar, sutura occipito-parietal ou parieto-occipital, certo? Do tipo de articulação de sinartrose do tipo sutura escamosa. Então, o que a gente tem aqui? Então, ela obrigatoriamente, aquela articulação que ela está fazendo o quê? Ela está pegando essa daqui, ó, que eu vou... Ó, o osso temporal, ele tem essa parte aqui que a gente chama de... que é uma porção escamosa. Porção escamosa do osso temporal. Então, o que acontece? Quem se articular com ele, quem é? O parietal. Então, essa sutura temporoparietal é do tipo escamosa. Tá? Então, é uma sinartrose do subtipo sutura escamosa. Ela vai estar articulada com quem? O osso temporal com o osso parietal. Bem fácil de ver aí. Então, a sinonímia, além de eu chamar ela de temporoparietal, eu posso falar sutura parieto-temporal, dá no mesmo, certo? Mesma, mir. Vamos ver agora. Então, olha só, o que a gente precisa? A gente precisa explicar o significado do ponto pregma e ponto lambda, certo? São pontos de intersecção que eles vão estar localizados entre suturas, né? Então, é um ponto de múltiplas suturas, que anteriormente a gente tem o bregma, posteriormente a gente tem o lambda. O bregma, o que acontece? Ele se relaciona com a sutura coronal, com a sutura sagital, e aí eu vou ter o ponto bregma. O ponto lambda é o ponto que eu tenho aqui, é o ponto que eu tenho, está localizado posteriormente, e ele está no ponto de união da sutura sagital com a sutura lambdoidea, certo? Então, é o ponto de união que eu tenho lá atrás, correto? Pronto, vou dar pausa para a gente separar o vídeo.